Fala galera, quem tá falando aqui é o Sil. A gente tá trazendo um vídeo novo pro canal depois de muito tempo. Eu tive problema com o antigo celular, né? Até porque eu usava ele para gravar, mas agora eu tô com o celular nem tão novo assim. Porém já dá pra fazer alguma coisa e trazer vídeo pra vocês. Hoje eu tô trazendo aqui as semifinais da Overcast Tour. É um torneio interno da Dark Horses. E, bom, a gente tá trazendo aqui dois destaques, o Raziel e o Todo-Poderoso. O Raziel, destaque da Obelisk, é o Todo-Poderoso, sendo uma surpresa aí. Ele é da Horna Azul, uma guild peruana, que inclusive tem ganhado certa notoriedade nos torneios, né? Participando até de competições nacionais como convidado. É um time bem interessante o dele, é bem comum, mas tem pegado muita gente, inclusive pessoas favoritas ao título durante toda a competição. Tem sido surpresa. O Todo-Poderoso inicia com o Chandelure, né, o lead dele, o Raziel com uma Starmie. Bom, ambos têm vantagens um sobre o outro, um por ser psíquico, por ser aquático na verdade, o outro por ser fantasma, né, e de certa forma é super efetivo com o psíquico. Porém, provavelmente eu acho que o Raziel trocou porque achou que o Chandelure do Todo-Poderoso pudesse ser Scarf. O Garchomp tem vantagem, provavelmente o Todo-Poderoso, acredito eu, que esteja fazendo a troca, porque provavelmente ele tem receio do Garchomp também se tiver esse Scarf. Exatamente por isso colocou o Serpério. Esse Serpério provavelmente deve ser Bold, acredito eu. Muita gente ultimamente tem usado ele assim, até por conta que ele é um Pokémon bem rápido. De certa forma ele ganha um boost na defesa física. O Metagross, o Raziel colocou o Metagross em campo, não vai levar muito dano, né? Eu acho que na realidade nenhum. Bem considerável, mas acredito que o Todo-Poderoso vai estar fazendo a troca nesse momento. O Metagross tem alguns golpes, né, que são bem efetivos. Inclusive tem alguns players que usam o Hidden Power Fire para pegar alguns Pokémons de planta, né, de surpresa, mas não sei se é o caso desse. Ele voltou agora com o Chandelure. Raziel colocou uma Volcarona em campo, até de certa forma acredito eu que seja um Predict, né? Tem alguns Chandelures que usam Flame Body e isso pode ser um problema muito grande para quem é atacante físico. E esse Volcarona aí, acredito eu que provavelmente ele vai estar fazendo a troca lá do outro lado, querendo colocar um Ripaldo ou o Hipoleon, se bem que o Hipoleon também recebe dano neutro por conta do Fairy Dance, ele também tem tipagem metálica e isso pode ser meio que complicado, ainda mais vendo que o Fairy Dance pode, né, tem a chance de subir em um estágio o SP Attack. O Todo-Poderoso colocou o Ripaldum, setando a Sandstream no campo. Sandstream, para quem não sabe, dá um boost na defesa especial dos Pokémons Ground. Eu não tenho certeza se acontece o mesmo nos Pokémons de pedra. Na realidade eu acho que é o inverso disso. Ele dá um boost na tipagem de pedra, né, na defesa especial, tanto que tem muita gente que usa Tiranitar com Assault Gear, né? Tem o mesmo efeito da Assault Vest nos jogos originais da Nintendo. Vamos ver o que ele vai fazer. Acredito talvez que ele esteja com receio desse Starmie ter Thunderbolt, até porque tá dando bem super efetivo no Hipoleon. Isso pode ser um problema para o Todo-Poderoso. Não sei se ele vai estar tirando o Hipoleon de campo. Não tirou. Isso dá uma oportunidade agora, acredito eu, pro Scizor. Mas talvez também tenha uma problemática justamente porque do outro lado tem um Chandelure. Isso pode ser um problema preciso. Bom, o Scizor aí, pelo que eu entendi, ele tá sendo uma espécie de pivô, né? Tem um turn para sair de campo e para bater, dando oportunidade para outro Pokémon entrar. E esse Ripaldum, para quem não sabe também, que tá iniciando agora, ele tá usando Rock Helmet. Isso é muito bom para quem é defensor físico. Tem muito Pokémon que vai estar tentando minar a sua vida aos poucos, principalmente esses chamados pivôs. E o Rock Helmet ajuda bastante nessa questão. Ele sempre vai estar minando a vida do adversário.
o Pokémon físico que estiver fazendo contato. Vai perder uma pequena porcentagem, né, de HP. E é muito interessante para quem usa. Tem muita gente que usa, inclusive, combado com Iron Barbs, né, do Ferrothorn, Skin também do... Meu Deus do céu, era só o que faltava. Do Garchomp. Meu Deus, inclusive o Garchomp tá aqui na partida, acabei esquecendo o nome dele, mas acontece, né? Acontece nas melhores famílias. Vamos ver se Fairy Dance se vai buffar ataque especial. Eu acho que... esse Minchal é defensor especial. Provavelmente deve ter Karnakoff para tirar itens, né? E usa Assault e Ger, até porque tomou pouco dano de Fairy Dance do Volcarona, inclusive recebendo boost, né, de 10% de dano no ser stab. Tem muita gente que ultimamente tem me perguntado o que é o bônus stab. É justamente quando um Pokémon ele tem a tipagem específica, né, digamos assim. Por exemplo, eu vou usar o exemplo do Volcarona, que acabou de bater no Minchal. O Volcarona é da tipagem fogo e inseto. Todos os ataques que ele usar de fogo ou inseto vão receber um boost de 10% de dano. Se eu não me engano, a porcentagem é essa, eu não tenho certeza, mas basicamente ele vai bater, digamos assim, se ele usasse um Flame Tower, né? Vou dar o exemplo do Flame Tower, porque tem muito Pokémon que tem. Ele ia bater mais forte do que um Pokémon que não tem a tipagem, mas que tem o set do Flame Tower. Digamos que tem o mesmo numeração de status, de SP ataque, porém seria bem diferente a questão do dano. Podendo ser uma problemática para Pokémons que não tenham uma defesa especial tão alta assim, digamos assim. Por isso que tem muita gente que usa Volcarona, né? No competitivo, inclusive, ele é muito chato. Se você deixar ele dar 2 Quiver Dance e se ele quiser levar o seu time só com Fairy Dance, é porque vai ter a oportunidade, né? Acho que, se eu não me engano, é 20 ou 30% de chance de subir, né, um estágio de ataque especial. Isso é muito chato, muito chato. Tem alguns players inclusive que usam substitute nele, leftovers, ainda usa bold, acaba que fica meio bulk para você buffar, inclusive levar vantagem sobre o adversário. É bem interessante, porém quando o Pokémon tá do lado do adversário dá muita dor de cabeça. Nossa, o Metagross agora usou o RNG ao seu favor, deu um Ice Punch, congelou o Ripoldum, dando desvantagem para o Todo-Poderoso. O RNG, né, para quem não sabe também, é justamente a questão de fator de sorte. Tem muita gente que não sabe, não consegue, né, discernir basicamente isso, porque tem muito novato, na verdade. A verdade é essa. Tem muitos golpes, assim como outros jogos, que tem uma pequena porcentagem de ter um efeito adicional. Isso se chama passiva, né? Tem as passivas, que são habilidades dos Pokémons, normalmente, que é interessante, alguns para o competitivo, outros são interessantes para farm. Mas os Pokémons também tem golpes que tem essas passivas. Por exemplo, o Serene Grace com o Togekiss pode ser uma coisa muito chata. Ele usa, por exemplo, o golpe Air Slash, que tem uma pequena porcentagem de dar flint nos Pokémons. Quando o Pokémon, por exemplo, um tanque é flinchado, ele não tem oportunidade de atacar novamente, né? Ele vai perder um turno. E a habilidade de Serene Grace do Togekiss, inclusive, boosta, né, a passiva desse golpe. Então é algo que pode acabar sendo muito roubado. O Todo-Poderoso perde o seu primeiro Pokémon, né? Isso já era bem notório que isso iria acontecer, até porque ele estava no Red já. Não tinha como ele, por exemplo, dar um Slakoth para recuperar o HP, até porque, primeiro, que ele é mais lento do que o Garchomp. Segundo, que ele estava congelado. E com isso o Garchomp também meio que fica visível que pode ser um dos primeiros a cair. Eu acredito eu que ele vai ser o primeiro a cair aqui pelo lado Raziel. É por conta da porcentagem, né? O Rock realmente meio que ajudou ele a perder boa parte do HP dele, né, nesse último ataque. Boa parte também não, até porque de certa forma ele já estava com a vida no Red.
Bom, acredito eu que ele vai arriscar, pelo menos para tirar um pouco de vida, até porque ele já vai, ele de uma forma ou de outra já iria morrer, né? Acreditei que o Empoleon talvez desse um SBin aí, mas enfim. Como eu disse, o time dele é um pouco diferente, né, dos padrões do que o pessoal tem usado, e justamente por isso ele tem sido uma surpresa. Ele é muito bom no PVP, inclusive, mais uma vez o RNG. Aí, por exemplo, a chance do Thunderbolt, o Thunderbolt tem uma chance de dar Paralyze quando o Pokémon fica paralisado, né? Ele tem chance de paralisar no turno que ele vai atacar e também perde uma porcentagem do speed, mas isso também de certa forma não é problema para o Empoleon. É só se realmente ele perder um turno com isso. Até porque o Empoleon também é um Pokémon que de certa forma ele é tanque, então ele é lento, ele não precisa tanto da velocidade assim. Ele colocou o Minchal, dependendo do golpe. Vamos ver. Não, mas ele é defensor especial, isso não vai mudar muita coisa. Acho que ele talvez tire o Starmie de campo, até porque ele pode dar um Kairon Coffee ou o Turn lá do outro lado. E isso tiraria um pouco da vida do Starmie. Bom, bem como previsto. Nossa, ele deu um crítico. O Metagross agora ficou com a vida no vermelho. Creio eu que também esse é o segundo Pokémon do Haziel que esteja no vermelho. É exatamente isso. Até um Leaf Storm, se o Serpério agora nesse momento der, creio eu que leva o Metagross. Eu não sei qual é o Bush lá, mas justamente até por conta que tá no Red é difícil um Pokémon sobreviver, inclusive, por mais que seja defensor especial, uma chance mesmo, por exemplo, pode ser levado. Então acredito eu que da mesma forma o Metagross aí iria pro saco. Então ele decidiu trocar. Ele provavelmente vai tirar a Serpério, até porque se ele der um substitute, digamos assim, o Volcarona, né, ele tem um ataque que é o Bug Buzz. Para quem não sabe, o Bug Buzz, ele mesmo na frente do substitute, ele bate, porque o Bug Buzz é um golpe que é sonoro. Todos os golpes sonoros, como Short Voice, Hyper Voice, Bug Buzz, eles atacam por trás de substitute, eles ignoram o substitute. Isso é interessante para alguns Pokémons, entendeu? Principalmente até porque o Bug Buzz aí daria super efetivo e mandaria esse Serpério pro saco. O Minchal acabou de usar o Turn, justamente, né, para fugir do dano que provavelmente esse Scizor poderia causar. Ambos são pivôs, como eu disse logo no início. Pivô é justamente aquele Pokémon que vai estar sempre batendo e saindo, batendo e saindo. Temos o exemplo do Rotom, que é um pivô pelo lado especial da Volt Switch. E inclusive é um Pokémon que é muito chato mesmo. E pelo lado físico, geralmente usado o Minchal, o Scizor tem sido muito usado nos últimos tempos. Enfim, é algo que de certa forma hoje no competitivo é algo que é muito importante, muito importante. Inclusive você tem um Corta-Volt, né, um Corta-Volt que pode ser um Garchomp ou qualquer Pokémon que seja do tipo Ground, né? Por isso que muita gente tem usado o Garchomp meio que defensor especial, alguns defensores híbridos, até porque um Hidropump, por exemplo, pode causar muitos problemas para um Garchomp da vida e etc. Ou para o Pokémon de Grounds, né, até dando super efetivo. Bom, nesse momento eles estão pensando, né? Tentando predictar, entrar na cabeça de um, entrar na cabeça de outro. Como eu falei, ele foi de certa forma até esperto e tem um Flame Body no Minchal. O Minchal agora vai perder 50% do dano, justamente, né, por estar queimado. O Volcarona tem essa habilidade que é muito boa também. Porém ele foi corajoso. Alguns de Minchal tem Stone Edge, se desse, digamos, um crítico, acho que até se não desse, né, já levaria esse Volcarona pro saco, porque o Stone Edge dá 4 vezes super efetivo em cima do Volcarona.
E isso pode ser muito problemático, né? Mas acredito eu que talvez o Eu Todo-Poderoso não tivesse pensado nessa troca. Creio que ele agora vai usar o Minchal só para minar um pouco da vida do adversário, né? Porque ele teve dano reduzido. E vai usar de certa forma ele agora mais para defender pelo lado especial. Ele deu mais o turn. Tá vendo? Por exemplo, se ele não tivesse queimado o Minchal, esse U-turn teria levado esse Metagross. Porém, como eu disse, ele tá queimado e perdeu 50% do dano. Por isso que tem muita gente que usa o Will-O-Wisp. É até importante em alguns Pokémon. Você só não pode dar um Will-O-Wisp num Conkeldurr, né? Até porque isso vai te causar muitos problemas caso ele não tenha ativado a Flame Orb ainda. Então acredito que ele vai sacar, realmente. O Serpério, que é muito chato com essa habilidade contrária. Geralmente o Leaf Storm, quando você bate, você perde 2 estágios, assim como o Draco BTO, Fire Blast, 2 estágios de SP ataque. Como ele tem essa habilidade, acaba se tornando muito roubado, porque toda vez que ele ataca o Leaf Storm, ele automaticamente buffa, né? Isso pode ser muito chato para quem tá pegando o Serpério. A gente já fez uma enquete uma vez, o pessoal colocou o Serpério como o mais chato, né, da Tier Overused, mas atualmente tem o Gallade, que é muito mais chato. Tem sido chato, inclusive, mas tem umas formas de cauterar ele. Algumas pessoas têm reclamado, mas, sinceramente, até tem debate, não sei se muitos de vocês viram, no fórum, justamente para banir ele da Tier Overused. Ele basicamente iria para Upper e ficaria injogável. Porém, acredito eu que não seria a melhor solução, né? Mas enfim, talvez nos próximos dias, assim que estiver restartando a Season, eles tragam essa novidade aí. Acho que vai quebrar a perna de muita gente, mas tem bastante Pokémon para substituir. Poxa, do Lure dele o Flame Tower. Será que vai levar? Levou. Bug Boost, por mais que não fosse super efetivo, o Volcarona tem um ataque especial muito alto. Por isso que ele é um dos melhores atacantes especiais do jogo. Eu recomendo demais, desde que você saiba como contornar. Ele é muito fraco contra pedra. O Stealth Rock acaba se tornando um problema para ele quando ele entra em campo, principalmente por ele ter 2 chipagens que são desfavoráveis, né, contra golpes de pedra. Ele acaba tomando 4 vezes super efetivo, mina quase que 50% da vida dele. Bom, o Dragonite teve essa sorte, deu Extreme Speed, não ficou queimado. Isso é bom para o Todo-Poderoso. De certa forma, acredito eu que esse Dragonite seja Mustic, porque essa habilidade acaba sendo muito interessante para ele. E o primeiro dano que ele recebe é basicamente nada. Pode receber um golpe de gelo, que ele não vai morrer de hit kill, né? E pode basicamente dar um Dragon Dance aí e fazer um estrago nesse time. Esse Garchomp, pelo que eu vi até agora, parece que ele é Choice Scarf. Ele pode... parece não, ele é. Naquela hora ele levou um trick do Chandelure, né? Trocou Choice Scarf por Choice Scarf. Isso pode ser um problema, mas creio eu que ele vai usar o Extreme Speed. Ele não arriscaria a esse ponto de dar um Dragon Dance agora. Ou talvez arriscaria, né? Até porque a habilidade do Muscle ainda está ativada lá pelo lado dele. Esse Dual Shock, para quem não sabe, muita gente usa ele. Ele dá 2 golpes, né, do tipo dragão. Se eu não me engano é 60 de power. O pessoal prefere Dragon Claw, mas ele é muito melhor, principalmente para pegar Dragonite, que tem essa habilidade. Ele vai dar 2 hits dragão, bater 2 vezes 60 de power, né, que vai chegar basicamente a 120. E acaba sendo muito chato para Dragonite. Talvez o Dragonite do Todo-Poderoso tivesse com esse problema, mas acredito eu que ele levaria de boa, até por conta que o Extreme Speed é um golpe de prioridade.
Bom, a partida está muito mais favorável nesse momento para o Raziel, mas tem sido uma partida muito interessante. Eu já tinha dito que o Garchomp poderia ir para o saco, como eu falei. Nesse momento a partida se encontra 3-2 para o Raziel. E eu já imaginava que essa partida ia ser uma partida bem interessante, como eu disse anteriormente. Ambos foram destaques no seu grupo, ambos foram inclusive surpresa, inclusive é o Todo-Poderoso. O Raziel já tem, de certa forma, um nome bastante conhecido aqui no Brasil, né? Nesses campeonatos que são mais solo, né? A gente também tem competições geralmente que, inclusive no cenário nacional, que é entre equipes, né? E o Todo-Poderoso já se mostrava uma pessoa, inclusive um player bem, como é que eu posso dizer, fora da caixinha, né? Tem muita gente no PokéMMO, não digamos assim, que dá um Ctrl-C, Ctrl-V nos times, né? Inclusive são porque estão funcionando, mas tem muita gente que consegue até fazer um counter bem interessante com outras opções de tiers menores, como o Underused e Neverused. O Cozy, por exemplo, é um cara que eu acho muito interessante as coisas que ele faz, inclusive o trabalho dele eu acho muito interessante. Desculpa aí, gente. Muito importante, né, para a comunidade. O PokerMika também. Eles trazem muitos pokémons que podem também ser usados, né, de certa forma para surpreender. Eu acho isso muito legal. Bom, ele levou essa Starmie com esse Leaf Storm. Nesse momento a partida se encontra empatada. Dependendo de como for agora, o El Todo-Poderoso pode acabar mudando o desenrolar dessa partida. Esse Dragonite aí provavelmente vai dar um Extreme Speed, né? E bom, ele não arriscou. Ele não vai sacar o Pokémon dele. Talvez tenha sido bem interessante para ele. Ele tem 2 Pokémons metálicos do lado de cá. Eu acredito que o Empoleon não possa fazer muita coisa, a não ser dar um Ice Beam nesse Dragonite, mas o Raziel não vai deixar esse Dragonite em campo. Isso é bem óbvio. Pode acontecer agora é congelar esse Scizor e acabar, né, sendo um problema para o Raziel, mas isso não aconteceu, né? Bom, o que a gente pode ver aqui? O Empoleon tá paralisado. Tá com Paralyze, e Paralyze é muito chato, como eu disse anteriormente. O Serpero tá com a vida quase que toda minada. O único que talvez possa estar fazendo alguma diferença pelo lado de lá realmente é o Dragonite. Creio eu que a partida já esteja se desenrolando para o final. Então vamos ver como é que vai ser. A gente já imaginava que essa partida durasse mais de 15 minutos, porque geralmente partidas que duram mais de 15 minutos são partidas que são muito, como é que eu posso dizer, muito equilibradas, né? Até por conta que a gente tem 2 players aqui, como eu disse anteriormente, cada um sendo um destaque do grupo, cada um sendo um destaque também em sua chave. Se esse Metagross tiver Bullet Punch, ele leva esse Serpério agora. Não sei se é o caso. É exatamente como eu previ. Bom, agora tá 4-2 pro Raziel. Acho que essa partida basicamente já tá se desenrolando pro fim. Nesse momento se encontra 4-4, mas como eu disse, isso vai depender muito do RNG e creio que o Raziel esteja com vantagem para levar essa partida para o fim. Deu um Dragon Claw, mas não tirou muito dano, né? Creio eu que ele achou que o Dragonite do El Todo-Poderoso fosse dar um Extreme Speed. O El Todo-Poderoso deve estar pensando nesse momento alguma estratégia, alguma forma de vencer.
né? Mas acredito que talvez essa partida, como eu disse, já esteja se desenhando para o fim, provavelmente para a vitória do Raziel. Esse problema de status no Hipoleon acaba sendo bem chato. Ainda tem a questão do Dragonite. Ele deve ficar bem alternando agora, na expectativa de que gaste o PP dos golpes, mas acredito eu que isso não vai fazer tanta diferença nesse momento. Foi pro saco. E aí é GG. O Dragonite do Raziel já vai levar com o Dragon Claw. Não vai ter como o Todo Poderoso, né, tentar fazer algo diferente disso. Mas foi uma partida muito importante, uma partida bem interessante, bem equilibrada. Ambos, como eu disse anteriormente, são ótimos jogadores. Não é à toa que chegaram na semifinal do torneio, né? Bom, e é isso. A gente logo mais vai ter outra semifinal. Vai ser outra partida muito eletrizante. Logo mais a gente, creio eu, que essa partida vai ser no sábado, né? Tá agendada pelo menos a primeiro momento para isso. E é isso, gente. Valeu aí pelo vídeo e valeu aí pela força. Peço que vocês estejam curtindo o vídeo, compartilhando, se inscrevendo para ajudar o nosso canal a crescer. Na época que eu lancei, né, esse canal, o intuito era para ajudar a questão do farm, do competitivo, mas como eu disse logo no início, eu tive problemas, inclusive eu parei de gravar justamente por conta disso. Além disso, fica complicado no dia a dia ter que tirar um tempo para gravar, até por conta de outras coisas, né, que geralmente a gente faz na vida pessoal, mas enfim. E agora em diante eu vou estar trazendo, né, alguns PVP. Algumas batalhas como essa eu já disse, não dava para trazer o overcast inteira, mas trouxe pelo menos a semifinal e também a gente vai estar transmitindo o terceiro lugar e a final para vocês. Nos próximos dias eu vou estar trazendo alguns vídeos de farm que pediram, né? Enfim, como esse por exemplo da Barry. E é isso, valeu aí galera.